Eu tenho alguns tipos de empuxo. Eu tenho um empuxo que a gente chama de condição ativa. O empuxo ativo, ele tende a fazer com que o solo sofra uma distensão. E o aparato, a parede, o muro de contenção, a fricção, o muro de arrimo, ele vai girar ou tombar ou se arrastar e ocorrerá uma ruptura por deslizamento desse maciço. O coeficiente de repouso é um estado intermediário e eu tenho o coeficiente passivo de empuxo, que é quando o solo é comprimido. É o comportamento contrário do empuxo ativo. Eu tenho aqui uma representação gráfica das tensões promovidas por um solo em um ponto qualquer, aqui no caso o ponto zero. Perceba que é uma variação linear, depende da profundidade do solo, e a minha tensão horizontal nesse ponto O é igual à tensão vertical nesse ponto O, vezes o meu coeficiente de empuxo, que eu já falei para vocês. Então, para eu calcular o empuxo ativo ou passivo em uma resultante desse gráfico de tensões retangular, basta eu calcular basta eu calcular a área desse triângulo. Aí eu teria uma resultante que será colocada aqui na altura de 1/3 desse triângulo, que é o centro geométrico da região aqui do empuxo. Quando eu tenho uma sobrecarga sobre esse terraplano, por exemplo, eu tenho uma contenção e passa um viário em cima, aí eu vou ter que considerar essa sobrecarga acidental aqui nestes carregamentos, porque ele proporcionará um acréscimo de tensões no muro. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou transformar a minha carga aqui, a minha sobrecarga, em uma altura equivalente de solo, porque o empuxo ele é calculado em função do solo. Então, o meu Q é igual ao gama, que é a densidade desse solo aqui, vezes o meu H0, que é a altura equivalente em relação a esse Q. Como que eu calculo o H0? O H0 é o Q, a sobrecarga, dividido pelo gama, que é o peso específico do solo em questão. Sobrecarga vertical dividido sobre o peso específico. E aí, para calcular a minha tensão horizontal promovida pela sobrecarga, basta eu multiplicar o coeficiente de empuxo ativo vezes o gama do solo vezes o H0. Aí eu terei meu empuxo que será atuando aqui para escorregar esse solo, para sofrer uma distensão desse solo. Perceba que ele tem um valor contínuo, retangular, tá? Então o meu gráfico, que era triangular, em função apenas do solo, dependendo da altura e do peso específico dele, ele agora será um trapézio. Tá? Então, essa constante de tensão aqui, ela será linear e reta, sendo K vezes o gama vezes a altura equivalente a H0, referente ao Q. Bom, gente, tenho aqui uma caixa de inspeção. Ela pode ser, geralmente são caixas pré-moldadas. Eu tenho acesso aqui a uma caixa de 2,40 por 4,40, aproximadamente 1,80 m de altura. Então eu tenho sobrecarga de solo em cima e o empuxo lateral, de acordo com o que eu falei aqui anteriormente. O que eu quero? Eu quero entender como é que eu vou chegar numa taxa de aço nesta estrutura aqui. Primeiramente é um método de elementos finitos, é um software de análise estrutural. Eu vou ter aqui uma representação de placas bidimensionais discretizadas em elementos finitos. Eu coloco mais ou menos a discretização aqui dos quadradinhos, neste caso, igual à espessura da minha parede. Eu coloquei 14, 15 centímetros. E o software faz automaticamente um refinamento automático aqui de borda, para que eu possa, nestes locais onde eu tenho concentração maior de tensão, ter um processamento mais refinado. Ok? Então eu tenho aqui meu elemento bidimensional. O que eu quero é mostrar os carregamentos. Os carregamentos são de acordo com o que nós falamos, né? Eu tenho uma sobrecarga em cima do solo, de veículo, de viário que vem por cima. Tenho um empuxo lateral aqui, trabalhando nas 4 faces. E aí, como é uma caixa de inspeção elétrica, neste caso aqui, não vou colocar empuxo passivo de reservatório, tá? Uma combinação. Muito bem. Então, isso daqui vai me dar o resultado de tensões e, consequentemente, de deformações. Vamos olhar aqui, por exemplo, uma tensão na direção Y do eixo local, né, da minha placa, e eu posso, através desta análise, começar a entender um pouco como que a minha estrutura se comporta. Né? Então, eu tenho aqui, obviamente, um exagero na escala, para que vocês enxerguem bem. Meu solo é um solo de mola, eu tenho uma rigidez, então
Se eu aplicar um carregamento muito severo, ele vai sofrer um pequeno recalque. Então eu coloquei uma mola aqui de solo, e aqui ele está exageradamente claro, tendo um recalque, e por causa da excentricidade da abertura do meu poço de inspeção, eu tenho uma concentração aqui de pico de tensão e de compressão, parede tracionando aqui, vou mudar a direção para a direção X, e vocês vão perceber que aqui a minha laje ela vai descarregar na direção menor dos seus apoios. Então tem uma tensão de tração aqui na borda, de cá também. É claro, aqui está monolítico. Se for placas separadas, se for uma tampa, aí eu tenho que colocar este apoio aqui rotulado. Mas neste caso eu deixei monolítico bem aderido, de modo que isso cause tensões de tração no momento negativo aqui da fibra superior. Ok? Se eu tenho tensão, obviamente eu tenho a estrutura deformada, isso daqui me dá valor de deformações elásticas, mas eu quero aqui explorar um pouquinho de qual aço que eu vou ter. Então, se eu vier na minha opção de concreto, eu vou vir aqui nas cálculos de armadura para esse limite último, e eu vou ter aqui 4 opções. Eu tenho a armadura, área de aço requerida 1, 1 é direção X, 2 é direção Y. Menos é fibra inferior, mais é fibra superior. Então vamos olhar na direção X da minha placa aqui. Eu vou isolar somente a laje para ficar mais simples de eu entender. Eu tenho a minha laje aqui, vou isolar ela. Eu vou olhar na direção X, que é o meu 1, da minha fibra inferior. Perceba que eu tenho uma concentração de necessidade de taxa de aço aqui na borda, por isso que é importante nós pensarmos em reforços onde nós temos abertura dessas placas. Então, aqui eu estou pedindo a armadura, área de aço requerida no eixo X, que é o 1, na direção X aqui eixo local da minha placa, na fibra, como é menos, na fibra inferior. Então, está tracionando aqui embaixo, né? Por isso que eu preciso pensar em colocar mais armadura aqui. Se eu continuar na direção X e olhar na fibra superior, eu vou colocar 1 mais e vou atualizar. Na fibra superior, como eu expliquei, como a gente está precisando, como a laje está muito aderida, eu estou com picos de momentos negativos aqui. Consequentemente, preciso de mais armadura aqui na minha virada da parede com a minha laje, para combater justamente essas tensões provenientes do momento negativo que atua aqui na minha laje. Então está pedindo aqui, ó, no meu pico aqui, algo em torno de 1,05 centímetros quadrados por metro, que é uma taxa de aço que eu preciso trabalhar aí. Desta forma, eu também posso pedir aqui na direção Y, conforme eu fiz aqui para X, aqui na direção Y, fibra inferior, e aqui na direção Y, fibra superior, ok? Aqui está dando mais ou menos as taxas de armaduras mínimas. Bom, gente, é mais ou menos isso. Espero que tenha dado uma ideia macro a respeito do fluxo de análise de uma caixa de inspeção. Tchau, tchau.